Boa tarde, gente. Está começando hoje mais um episódio do nosso pod, Vozes d'Água. Hoje a gente vai inaugurar um quadro novo e a gente ainda não tem alguma opção de nome. Tanto que a gente fez uma caixinha de enquete lá no nosso Instagram, onde vocês vão falar alguns nomes e o mais criativo, o que vai aí seguir a linha de raciocínio do quadro, vai ser o escolhido. Bom, o novo quadro, a gente vai falar sobre literatura. Principalmente literaturas que não têm a visibilidade que merece. Para começar, nós vamos falar sobre o livro de Miriam Alves, Maréia, que foi publicado em 2019. E apesar de ter sido publicado em 2019, a gente não vê muito falando sobre ele. E Miriam, para quem não conhece, ela é uma escritora, poeta, ativista social e deveria ser muito mais reconhecida pela sua literatura afro-brasileira, até porque a gente não vê muita literatura afro-brasileira e principalmente literatura de mulheres negras. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui 4 convidados que são especialistas no assunto. Eles são estudantes de letra, língua portuguesa, e eu trouxe eles aqui para a gente debater sobre esse livro. São eles Daniel Soares, Débora Alves, Lara Luna e Samara Freitas. Bom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu agradeço muito a participação de vocês, antes mesmo de começar o quadro. E tá sendo online, gente, esse formato diferente que vocês não estão acostumados, porque infelizmente tivemos alguns imprevistos e eles não conseguiram comparecer ao estúdio. Mas a gente tá levando o estúdio até eles. Boa noite, Sinara. Boa noite, Débora, Lara, Samara. Satisfação, obrigado pelo convite de participar dessa roda de conversa, né? Sobre essa autora interessantíssima, uma obra interessantíssima. E espero que seja um bom bate-papo entre a gente. Olá, pessoal. Também agradeço o convite e estou muito feliz por estar aqui nesse momento, podendo compartilhar minhas impressões sobre o livro Maréia. Espero que nossa conversa seja muito agradável. Olá, pessoal. Estou ansiosíssima para discutir sobre o livro Maréia, que é um livro maravilhoso. Recomendo para todo mundo. Boa tarde, gente da nossa roda de conversa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vai ser um prazer falar sobre esse livro que me acompanhou muito bem em todo o mês passado. Bom, eu trouxe aqui algumas questões para a gente começar esse nosso debate. Estou muito ansiosa para começar, inclusive porque eu terminei a leitura desse livro recentemente e ele é maravilhoso. A primeira questão que eu quero levantar aqui é sobre como os capítulos dos livros ele é organizado, porque a gente vê ali uma alternância. Ele fala sobre a família Nunes dos Santos e sobre a família Menezes de Albuquerque. E ele tem aí toda essa construção, todo esse alinhamento, mas ele tem essa alternância de capítulos. E eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa alternância, dessa construção do enredo. Sim, obrigado, Sinara, pela pergunta. A obra Maréia, de Miriam Alves, ela foi muito feliz e teve uma sensibilidade em colocar essa alternância nos capítulos entre a família Menezes de Albuquerque e a Santos, nos traz justamente esse contraste, né, dos privilégios que a branquitude proporciona e das ausências de direitos da negritude, né? E nessa sensibilidade ela nos traz a ótica justamente negra da situação, né? É como se o negro tivesse com essa visão, né, desse poderio da que a branquitude apresenta, mas ela não se apresenta como vítima, né? A negritude ela está como protagonista nessa alternância. Isso é muito interessante na escrita de Miriam.
Isso mesmo, Daniel. E já que a gente citou aqui o nome da autora, de que maneira vocês acham que Miriam ela acaba representando essa ancestralidade africana e a sua importância na identidade dos personagens negros? Que é uma coisa que a gente não vê muito, né? A gente vê mais, normalmente nos livros, os personagens negros, eles são retratados como coitadinhos, como subalternos, como pessoas acomodadas. E nesse livro, não. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. A ancestralidade é muito bem, vamos dizer, explorada pela autora no romance, né? Ela traz sempre a ancestralidade como algo que fortalece o movimento e que não se deixa calar, ou seja, eles forçam ser ouvidos. E a Miriam Alves foi muito feliz na obra também, quando ela traz essa ancestralidade através dos discursos, de toda a narrativa, do avô de Maréia, das culturas, ou seja, é uma preservação permanente, né, e uma questão de pertencimento. Ou seja, eu tenho origem, eu tenho ancestralidade, eu sou isso, e eu acho que essa sensibilidade dela é muito isso. O negro é isso que eu me apresento, é assim que eu me apresento. Isso. E continuando aqui na linha de raciocínio, a personagem Maréia. Durante a narrativa, ela acaba expressando muito a sua ligação com a espiritualidade afro-brasileira. E eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa característica na personagem. Então, gente, Maréia, ela tem uma relação muito forte com a espiritualidade afro-brasileira. E isso aparece nos rituais que ela pratica, nas palavras em Yorubá que ela usa no dia a dia e principalmente no respeito que ela tem com as pessoas mais velhas. Então, para ela, a espiritualidade não é uma coisa separada da vida. É algo que está presente o tempo inteiro, nas escolhas que ela faz, na arte dela e também na maneira como ela enxerga o mundo. E a gente também vê muito na personagem da Maréia que a música tem um papel fundamental na vida dela. E eu queria saber como é que ela, de vocês, com a opinião de vocês, de como Maréia, ela faz essa conexão com sua ancestralidade e através da música também. Então, gente, a música ela tem um papel essencial na vida da Maréia. Ela só não dirige uma orquestra, como também usa a música como uma forma de se conectar com as raízes dela. É como se, através da arte, ela conseguisse se reconectar com tudo aquilo que foi sendo apagado ao longo do tempo. A música, para ela, é uma herança, mas também é resistência e é cura. É aquilo, ela não se deixou silenciar, assim como Lara agora não se deixou ser silenciada pelo seu cachorro. Acontece. E no romance, ele apresenta muito essa questão do privilégio da branquitude, por meio da família Menezes de Albuquerque, porque eles têm muitos privilégios, mas eles não reconhecem isso e eles acham que esses privilégios são deles por direito e apenas deles. Queria saber também um pouquinho da opinião de vocês sobre isso, do que vocês acham de como isso foi retratado nessa obra. É interessante essa pergunta, Sinara, né, porque a gente pode analisar da seguinte forma. Os privilégios da branquitude é trabalhado pela autora na obra de uma forma bem, vamos dizer, clara, né? Ela mostra todo esse privilégio, essa pompa que a branquitude traz, né, em detrimento da raça negra. É interessante o que Lara falou anteriormente, porque o capítulo Herança nos dá um vislumbre, né, de como essa negritude é trabalhada por cima pela autora, né? Porque a herança de Maréia é algo maravilhoso, né? Simples, mas essencial e que traz toda uma força, né? E que traz toda uma resistência desse povo tão massacrado, vamos dizer assim. Isso mesmo, Daniel. E também uma coisa que eu notei muito na narrativa, na construção do livro,
é que a memória na família de Maréia, ela não é esquecida. Eles estão sempre lá trazendo as suas raízes, mantendo as suas tradições, a sua cultura. E eu queria saber de que forma isso foi transmitido e foi sendo transmitido, foi sendo construído e foi ficando lá de uma maneira permanente dentro da família de Maréia. Excelente pergunta, Sinara. Em relação à memória, como ela vai ser construída no livro Maréia, a memória vai ser construída através de relatos orais, através dos objetos simbólicos, através de práticas culturais. E quem são os guardiões da história? No livro Maréia, quem vai guardar e transmitir essa história vai ser os avós da Maréia, que vão repassando para ela conhecimentos e tudo mais em relação ao povo africano. Isso. E sobre o Zungu, ele foi citado na obra em alguns momentos, e eu queria saber que ele funciona como um espaço simbólico. E qual foi a finalidade dele no texto? No contexto do romance, da obra, esse espaço simbólico do Zungu, qual foi a importância que ele teve? Sinara, em relação ao Zungu, o Zungu ele foi um espaço de convivência e escuta. Ele é considerado um lugar onde as palavras têm poder, onde as coisas, os saberes ancestrais vão ser transmitidos a quem estiver lá. Vai simbolizar a resistência, o afeto, a coletividade de toda essa população negra. E o Zungu, ele era um local de acolhimento das pessoas que se libertavam da escravidão no Rio de Janeiro. O Zungu, ele também é um local muito importante para fortalecer as práticas religiosas daquela comunidade. Ótimo. E a obra, ela traz expressões, ela traz palavras assim que não são do nosso cotidiano, por serem também de outra língua. Por exemplo, o Iorubá. Qual vocês acham que foi o efeito dessa escolha de trazer expressões em outra língua? E no que isso impacta o fortalecimento da cultura, da narrativa do livro? Em relação ao Iorubá, o uso do Iorubá vai valorizar a cultura afro-brasileira presente no livro. E o Iorubá vai reafirmar a identidade negra e rompe com a normatividade branca da linguagem literária. E Iorubá, o que são os Iorubás? Os Iorubás são um dos principais povos étnicos da África que vivem atualmente principalmente na África Ocidental. E a importância do Iorubá vai resistir em uma profunda influência cultural, religiosa e linguística. E vai aproximar o leitor de toda a visão africana e do universo simbólico da obra. Isso mesmo. E, assim, quais são as principais diferenças, as diferenças mais marcantes que a gente pode encontrar dentro desse livro na questão do modo de vida entre as duas famílias retratadas, que são a família Menezes e a família Santos? Quais são aí as principais diferenças que vocês acham importante situar aqui? Boa pergunta. Enquanto os Nunes dos Santos, que é a família de Maréia, escolheram viver de uma maneira simples, conectados com a tradição e a coletividade, os Menezes de Albuquerque, eles vivem uma vida regada ao luxo e eles também distorcem todo o mal que eles causaram no passado. E eles também são indiferentes a todas as consequências do passado escravocrata. Isso. E como Miriam Alves, ela desconstrói esse estereótipo que fica muito em cima, principalmente dos personagens negros. Como ela vai fazer para desconstruir durante a narrativa esse estereótipo na sua obra? Então, ela dá uma profundidade emocional, intelectual, espiritual a essas personagens para desconstruir os estereótipos. Então, as personagens são munidas de cultura, de saber e também não são associadas a papéis de subserviência. Bom, na obra, em um determinado capítulo, que eu não vou lembrar agora qual é, Maréia, desculpa, gente, o erro.
Maréia, durante uma apresentação musical, ela acaba recuperando um objeto. Qual seria o simbolismo dela ter recuperado esse objeto? Esse objeto, ele representa a memória ancestral, que foi roubada pela escravidão e pela elite branca. Então, a partir do momento que Maréia recupera esse amuleto, ela repara simbolicamente todas aquelas injustiças do passado. E uma questão muito importante sobre o título do livro, Maréia, que além de ser o título do livro, também é o nome de uma das personagens principais aqui. Vocês acham que dentro desse universo da narrativa, do romance, qual seria o simbolismo desse título? O nome Maréia, ele traz uma ideia de movimento, sabe? De fluxo, tipo as marés mesmo. Ele pode simbolizar esse vai e vem da ancestralidade, das memórias e da resistência que atravessa gerações. É como se Maréia fosse uma força que insiste em voltar, em resistir, mesmo depois de tanta opressão sofrida pelas pessoas negras. E esse movimento também é representado pela capa do livro. Como está ilustrado, parece ondas, tá vendo? Isso. E além do livro ser muito bom, como a gente acabou de ter esse debate aqui, ele também é muito bonito, gente. Olha essa capa. Vocês recomendariam esse livro para as pessoas? O que vocês acharam assim? Qual seria a importância, o impacto dele? Eu, particularmente, super recomendo e também digo para quem for ler e tiver dúvidas sobre as expressões em Yorubá, a Miriam Alves ela trouxe um glossário para que você possa ver, possa tirar dúvidas e possa conhecer todo o dicionário, ou pelo menos uma parte do dicionário Yorubá. Bom, então é isso, gente. Eu agradeço muito que vocês tenham tirado um tempinho de vocês para participar do nosso programa. Foi um prazer ter vocês com a gente. E eu espero do fundo do meu coração que a gente consiga se encontrar mais vezes, que eu consiga trazer vocês para o meu programa de maneira presencial. E eu também queria recomendar o livro que todo mundo leia, porque é realmente uma leitura impactante, é uma leitura que vai trazer uma narrativa diferente do que a gente está acostumada. E ele é lindo. Particularmente, não é querendo causar, mas ele não é um livro acessível, ele é um livro muito acessível. E o meu, não sei se dá pra ver, mas ele é autografado. Isso aqui eu não sei se vocês vão conseguir, não. Mas eu consegui. Então é isso, gente. Obrigada pela participação. Eu amei ter vocês aqui. Muito obrigada. Vocês querem se despedir do público? Obrigado também, Sinara. Obrigado, Lara, Débora, Samara. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, pessoal. Que possamos ter outras oportunidades também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Foi muito proveitoso. Tchau, pessoal. Obrigada pela atenção e um beijo para todo mundo. E leiam Maréia, é maravilhoso. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer os nossos convidados. E eu também queria que essa nossa conversa, essa nossa análise dessa obra, ela despertasse em vocês o interesse de ler, de conhecer. Até porque não é um simples livro. Maréia é uma obra que ela nos convida a mergulhar nas profundezas da memória, na dor e na ancestralidade. Ela é muito mais do que um simples romance, sabe? Ela é um canto de resistência, ela é um sussurro de vozes silenciadas, que aos poucos ela vai reencontrando sua força. E eu queria muito que vocês lessem, que vocês tivessem uma reflexão, porque eu, ao final dessa leitura e dessa conversa também, ficou a certeza de que, como o mar, a identidade negra ela é feita de movimento, de história. Não só a identidade negra, porque esse livro aborda mais isso, que a gente não vê tanto como foi discutido.
que a identidade da gente, ela fica viva por meio da história, que voltam à tona, que voltam à tona por meio de corpos, por meio de danças, de manifestações. E que mesmo ferido, elas continuam a dançar como as marés da vida. E que a gente siga como a personagem de Miriam Alves, firme nessa travessia. Porque esse livro, ele nos traz essa reflexão. Isso de que a identidade, ela é como um mar. Ela consegue transcender, ela consegue enfrentar várias dificuldades. E eu espero muito, muito que esse nosso diálogo ele tenha despertado em vocês essa vontade de ler esse livro, de ler essa obra, de apreciá-la, porque ela precisa de mais divulgação, ela precisa de muita coisa. Porque por ser uma autora mulher, negra, não tem a devida divulgação, ninguém dá a devida importância. E eu espero muito que vocês aí tenham se despertado para a importância dessa obra. E fiquem ligadinhos, tá? Porque após os comerciais a gente vai dar continuidade ao programa.